A liderança corporativa está mudando. Por muito tempo, fomos guiados por modelos mais tradicionais, focados em controle, processos e hierarquia. Mas hoje, em um mundo cada vez mais complexo, digital e humano, surge uma nova demanda. Líderes que saibam lidar com pessoas e não apenas com resultados. E nesse contexto, a liderança feminina vem ganhando protagonismo. No setor de tecnologia, por exemplo, mulheres representam cerca de 35% da força de trabalho, mas ocupam apenas 22% dos cargos de liderança, ou seja, ainda temos um longo caminho pela frente. O que está mudando? O que ainda precisa mudar? E qual o papel da liderança feminina no futuro da tecnologia e da inovação? Estamos de volta para mais um Debate no Café. Eu sou o Thiago Pierosi. E eu sou o Márcio Oliveira. Hoje, então, a gente vai receber aqui a Isabela Castilho para falar desse tema todo aí que o Thiago introduziu. Tenho certeza que vai ser um papo muito bom, como sempre. Espero que você goste, que isso lhe ajude a evoluir na sua vida, na sua carreira, na sua visão sobre o trabalho, sobre os negócios, ok? Então agora, enquanto você assiste aí a nossa vinheta, aproveita para curtir, compartilhar, seguir esse episódio, o Debate no Café, o Thiago, eu, a Isabela também. Siga a gente, compartilhe esse episódio, porque assim você ajuda a gente também a disseminar mais esse conteúdo. É isso aí, tomamos um café? A Isabela é CEO da Rocket City, empresa do grupo Digital House, e um dos principais ecossistemas de educação e tecnologia do Brasil. Ao longo da sua trajetória, ela liderou a expansão da empresa, criando novas unidades de negócio, como a Rocket City para empresas e a Faculdade de Tecnologia Rocket City. Além de ampliar o portfólio com novas tecnologias, cursos e mentorias, sempre com um objetivo muito claro: democratizar o ensino de programação de qualidade para desenvolvedores de todos os níveis. Isabela, seja muito bem-vinda ao Debate no Café. Obrigada, Thiago. Obrigada, Márcio. Agradeço o convite primeiro para participar e estou super animada hoje com o papo que a gente vai ter aqui e vamos embora. Maravilha. Então vamos embora, vamos começar com o nosso brinde, o nosso tradicional brinde do Debate no Café. Hoje minha canequinha de Nova York, que eu gosto muito. Tem até aqui atrás ali, ó, o relógio com a hora de Nova York. Sou meio nova-iorquino de coração, não sei porquê, não tem nada a ver com os Estados Unidos, mas gosto de Nova York. É isso aí, um brinde, um Debate no Café para vocês. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Isabela, hoje a gente vai falar um pouquinho, vamos explorar essa questão da liderança feminina, mas não é só liderança feminina de maneira genérica, e nem de questão muito técnica também não. Mas dentro de alguns segmentos, os desafios são maiores. A tecnologia ainda é um deles. Vamos falar, me fala um pouquinho da sua visão, como que você entende, como que o mercado está funcionando, mas como que a liderança feminina no setor de tecnologia e inovação tem acontecido ou pode acontecer hoje, ou para onde talvez esteja caminhando, como que o mercado está vendo isso? Assim, existe um jeito diferente de se fazer, ou está nascendo um jeito diferente? Fala um pouquinho disso. Sua Legal. Visão. Sim, sobre um jeito diferente, com certeza, sim, né? Nós, mulheres, lideramos de uma forma diferente do que os homens, até porque temos características diferentes, soft skills diferentes, somos, às vezes, muito mais sentimentais e mais humanas, em sua grande maioria, como liderança. Então, isso proporciona até uma liderança um pouco mais humanizada. E aí, obviamente, que eu não estou generalizando aqui, né? Existe também o outro caminho, que é os homens também. Existem homens que também são humanos, mas como a gente está falando aqui da liderança feminina, eu estou dando uma ênfase nisso daqui, né? E só para dar um breve contexto sobre liderança feminina, e eu só vou trazer rapidamente a minha história, que eu comecei na carreira de tecnologia
Na verdade, logo quando eu saí dos meus estudos ali, acabaram meus estudos, eu gostava muito de tecnologia. Eu queria ir para essa área, só que eu não via o mercado, ainda não era tão falado como hoje é tecnologia. Então, naquela época, eu resolvi não seguir a carreira e fui trabalhar com outras coisas. E aí, quando eu tive uma filha, quando eu engravidei da minha filha, eu resolvi que eu deveria seguir uma carreira, fui estudar programação e entrei na carreira de tecnologia. Nesse momento, eu me deparei com uma liderança feminina. Eu tive uma líder feminina, uma gestora mulher, e eu me lembro muito bem que eu pensava comigo mesma, assim, olha, não sei se vai dar certo para mim, porque, na verdade, no lugar que eu trabalhava eram 10 homens e 2 mulheres, então eu falava, eu não sei se vai dar certo para mim, mas eu via muito ela como minha referência. Então, aquilo dali fez total diferença na minha carreira. Eu falo muito isso. Então, essa é a importância de uma liderança feminina. Quando eu olhei para ela liderando, eu falei, eu também posso ocupar esse lugar. Se ela está lá, é possível para mim também. E aí eu construí a minha carreira, obviamente que fui construindo a minha carreira, tentando ocupar esse espaço, mas ali eu entendi que era possível eu também ir para aquele lugar, ainda que fosse numa carreira de tecnologia. Só que estou falando de 10 anos atrás, mais de 10 anos atrás, né, 11, 12 anos atrás, que o cenário era muito diferente. Hoje a gente já está falando que 20% das vagas são mulheres. Naquela época, talvez 1% era realmente mulheres. Então, lógico, ainda é um número muito baixo, mas eu vejo que a gente está numa evolução constante isso cada vez ir subindo mais e aumentando mais. Mas sobre essa questão de liderança, com certeza as características são muito diferentes. Assim, de liderança feminina tende a ser uma liderança muito mais humanizada e muito mais empática, com muito mais escutativa. Então, existem características ali importantes. Você falou que obviamente, existem homens também com essa característica, né? Eu já liderei, já fui liderado e já tive clientes. Eu falo que clientes é o nosso líder, né? O prestador de serviço, cliente é o líder. E tive clientes onde o principal executivo do outro lado era uma mulher. Engraçado é que teve os dois, né? Assim, claro, é diferente um pouco, mas assim, tive mulheres que eu falava, gente do céu, sou pior que homem. Porque ela era muito dura, não tinha nenhuma cara, mas era aquela pessoa, na sua grande maioria, de fato, a relação é muito mais, tanto que hoje meus principais clientes são mulheres, e flui, eu diria que flui melhor, é mais fácil, assim, flui melhor, existe de fato mais empatia, mais humanidade, trabalho, então fica uma dica, e interessante, e talvez eu quero puxar esse ponto também, se diz que hoje 20% das vagas, né, ainda está abrindo o mercado, mas você viu um espelho, né, uma líder feminina que você viu de espelho, de referência, você falou, poxa, eu posso ser isso, né, será que eu quero estar nesse lugar, então há responsabilidade para as mulheres, porque talvez ser esse espelho é que vai puxar mais, né, vai abrir mais oportunidade, mulheres buscando ainda mais se formar, entender, atuar com tecnologia, usando esses espelhos como forma de atração, né? Sim, e isso é muito importante, né, porque a gente consegue enxergar que a referência é extremamente importante. Mas, obviamente, que quando você não tem referência, esse número ele vai crescendo aos poucos. Então, no começo, o desafio é muito grande, muito maior, obviamente, porque pensa que você não tem nenhuma referência, como que eu vou chegar lá? Criar o espaço, só que, né? quando você começar a aumentar esse leque de pessoas ali, mulheres nessa liderança, os números começam a avançar muito mais rápido. Então, a gente vai ver daqui para frente esse número crescendo mais, porque a gente tem mais mulheres ocupando o cargo de liderança, mas é extremamente importante. Aí, obviamente que hoje também existe o caminho não tenho nenhuma referência, mas do lado de fora eu consigo enxergar pessoas que eu posso, por exemplo, eu busco muito ser uma referência para os alunos que estão na Rocket City, para todas as pessoas que me conhecem, eu sou uma mulher ocupando um cargo de liderança numa empresa de tecnologia, educação em tecnologia, então você também pode, ainda que você não tenha uma líder mulher, você consegue me ver como uma referência para ocupar aquele lugar. A líder não precisa ser a líder-chefe, né? É a líder. Exatamente. Porque ela é líder do segmento, né? Dá a referência de alguma maneira. Muito bom, perfeito.
Eu vou aproveitar, eu vou fazer um merchan, não aguento. Episódio número 42, a gente conversou com a Fabiana de Luna e a Patrícia Dalpra, e o título era O Código Feminino de Liderança nas Empresas. Quem quiser saber um pouco mais, vai lá, assiste esse episódio, escute esse episódio. É muito legal, a gente falou sobre um livro que elas escreveram e aborda justamente o que a Isabela está falando, né? Que, né, você pode ter homens com esse código feminino de liderança, e isso é muito interessante, né? Não necessariamente uma mulher, porque como o Márcio também comentou, já passou por mulheres com um código feminino interno, né? Talvez pelos momentos. Acho que hoje a gente tem uma liberdade poética, né, maior para as mulheres serem elas mesmas, né, e não necessariamente seguir um modelo onde o homem era o líder, né? Acho que vai um pouco por aí, né, Isabela? Com certeza. A gente agora tá virando referência de modelo de liderança, né? E aí o homem está tendo que se adaptar ao nosso modus operandi ali para conseguir entender quais são as soft skills que a gente tem para ocupar esse mesmo lugar. Perfeito. E, Isabela, acho que ainda, né, a gente já falou aqui, acho que 20% é um número baixo, 35% das mulheres, né, no setor. Acho que os dados estão mostrando que tem ainda um gap, tem um espaço, a gente vê menor presença no cargo de liderança, mas a gente também vê diferença salarial, a gente vê falta de segurança psicológica. Eu queria saber, na tua trajetória, se você puder compartilhar conosco, quais foram as suas principais barreiras que você enfrentou, como você acabou lidando com essas barreiras e o que você acredita que poderia, de fato, ou deveria, inclusive, né, melhorar e mudar estruturalmente dentro das empresas para essa nova liderança, esse novo perfil de liderança. Boa. Olha, eu encontrei por ter entrado numa era muito mais masculina do que é hoje, eu encontrei muitas barreiras e eu tive que ter muita resiliência dentro de mim, assim, de ir para espaços que só tinham homens e que as pessoas te olhavam torto e você tem que se provar muito mais, você tem que fazer muito mais, você tem que entregar muito mais resultado para conseguir se equiparar a uma pessoa que entrega 1000 vezes menos resultado do que você. Então, eu realmente tive que ter muita resiliência e acreditar muito de que eu queria aquilo. Se eu não quisesse, eu acho que se eu não quisesse tanto ocupar esse lugar que eu ocupo hoje, eu teria desistido há muito tempo. Então, e eu ainda tinha um desafio que era, eu tinha uma jornada dupla, né? Eu tinha uma filha pequena, quando eu entrei na carreira de tecnologia, eu tinha acabado de ser mãe. Então, eu tinha uma filha pequena e aí, para mim, ainda tinha a questão de... Eu tive que abdicar de muita coisa para chegar até aqui e abdicar de muitos momentos com ela. E a sociedade cobra muito a mulher nesse papel de você tem que ser mãe, você tem que se dedicar 100% à sua família e não tanto ao trabalho. Então, e eu estava fazendo exatamente a jornada ao contrário. A minha filha era pequena, mas eu estava querendo me dedicar muito mais ao trabalho, porque eu entendia que eu tracei uma jornada para mim de que eu tinha um período de tempo que se eu me dedicasse ao máximo e abdicasse de muita coisa ao longo de 3, 4, 5 anos, eu ia ocupar exatamente onde eu queria. E se eu não fizesse isso nesse tempo, talvez eu perdesse o timing de mercado e não conseguisse chegar onde eu quisesse chegar. Então eu resolvi, por vontade própria, abrir mão de muitas coisas, e isso para mim também foi um peso muito grande. Não tanto só do trabalho, mas de eu me cobrar, porque é o que eu falei, a sociedade, existe esse estigma e a sociedade cobra, existe essa cultura da sociedade, né? De que a mulher precisa aguentar tudo, de que ela precisa sustentar tudo, e a gente acaba se sentindo mal quando a gente não resolve por esse caminho. Então, no trabalho eu enfrentei isso, de ter sempre que me provar mais, de ter sempre que entregar mais resultado, e aí eu percebi que, obviamente, que hoje eu não preciso mais, porque eu já consegui criar minha autoridade, eu consegui gerar muito resultado, mas para chegar até aqui eu tive que gerar um resultado acima da média de todas as outras pessoas que estavam junto comigo ali no mesmo caminho, sabe? Acho que você, se você me permite, Isabela, acho até que você foi polite, né? Foi bem educada nessa resposta quando você fala jornada dupla. Porque a mulher, ela muitas vezes enfrenta até a jornada tripla, ainda mais na tecnologia. Depois você me corrige se eu estiver errado, mas
quando a gente também fala de trabalho remoto, que é uma coisa muito comum, né, no mercado de tecnologia, para a mulher, muitas vezes pode ser trabalho na empresa, vou para casa, continuo trabalhando em casa e ainda tenho que cuidar do meu filho, né? Então acaba sendo uma jornada tripla, né? Quando Com certeza. você, né, tem essa dificuldade. Na época eu ainda fazia faculdade, então eu fazia faculdade, eu levava ela para a escola, ia para a faculdade de manhã cedo, depois eu começava a trabalhar, saía do trabalho, buscava ela na escola, porque meu marido trabalhava de noite, buscava ela na escola e ficava com ela de noite esperando ele chegar. Então, no início a jornada foi muito dura, e aí obviamente que eu ainda sou uma pessoa que tive várias sortes nesse meio do caminho, obviamente que a sorte de estar no time certo, no momento certo, naquele lugar certo, que foi o entrar na Rocket City, que para mim foi muito importante para a minha vida, mas também sorte de ter uma família estruturada, do meu marido me ajudar muito nessa jornada dupla, né, de quando eu resolvi abrir mão de muitas coisas que eu falei, olha, eu tive uma conversa com ele assim, de olha, eu sei que se eu me dedicar aqui, a gente vai conseguir conquistar muita coisa. Você topa? E ele topou. Ele topou e muitas das vezes ele teve que abdicar de muitas coisas para cuidar da minha filha. Só que nem todo mundo tem esse privilégio. Nem todo mundo consegue fazer essa jornada tripla com ajuda. Tem muitas mulheres, inclusive, que não tem essa ajuda, que precisa ainda se dedicar 100% à maternidade e sentir toda a culpa vezes 3 da que eu senti, porque eu já senti uma culpa, só que eu tinha uma rede de apoio. Imagina pessoas que não têm rede de apoio, a culpa que elas sentem, ou elas precisam escolher um caminho, ou se dedicar à família, ou se dedicar ao trabalho, né? Sim. Essa questão da rede de apoio é fundamental, né? Nesse sentido, aí eu queria trazer um pouquinho do pensamento da Rocket City aqui, como um lugar de formação de profissionais de tecnologia, com você na liderança. Você também teve a sua carreira dentro da Rocket City, foi uma carreira, assim, que diria, talvez bem rápida, né, assim, entrando, chegando à posição de CEO. Conta um pouquinho para a gente dessa história, dessa experiência, mas também falando da Rocket City como um lugar de formação de profissionais de tecnologia, como que vocês podem eventualmente servir, ou como vocês têm trabalhado até para atrair mais mulheres que eventualmente possam ter uma jornada parecida com a sua, que gosta de tecnologia, não começou por tecnologia, mas agora quer entrar, né, que está olhando a oportunidade. Como que vocês têm trabalhado nesse sentido? Legal. Então, eu tento muito ser essa referência aqui dentro de mulher na área de tecnologia e ser referência para outras pessoas. Então, ter mentorias só para mulheres, tentar conversar ao máximo com elas para mostrar que esse espaço existe e que esse lugar elas podem ocupar. Então, a gente tenta fazer bastante coisa aqui envolvendo mulheres para realmente conseguir fazer com que elas sintam que elas podem ir para aquele lugar também. Então, a gente tenta ao máximo trazer elas e mostrar para elas que aqui é um lugar para elas também, que elas vão conseguir se desenvolver. E sobre a minha jornada aqui, eu entrei, eu programava, né, estava fazendo faculdade de programação, e aí quando eu entrei na carreira eu fui ser programadora, trabalhava no estado, no governo do estado, como programadora, e aí depois surgiu uma vaga na Rocket City, eu entrei, era uma vaga para edição de vídeo, e tinha que saber programação. Então eu entrei, eu sabia editar vídeo, eu sabia programação, mas não sabia editar vídeo. Mas no momento que pintou aquela vaga, eu fui buscar conhecimento. Eu sempre fui uma pessoa, não na época de escola, mas depois que eu saí, muito aficionada por buscar conhecimento. Até hoje eu sou assim, eu estudo muito, eu estou sempre me desenvolvendo muito, e isso fez total diferença na minha carreira. Legal. Porque naquele momento eu não sabia editar vídeo. O que todas as pessoas fizeram? Ninguém foi para aquela vaga, porque não tinha ninguém que sabia programar e editar vídeo. E ninguém pensou na possibilidade de por que eu não aprendo a editar vídeo aqui rapidinho e faço... Porque o maior trabalho que ninguém ia encontrar uma posição era realmente ter as duas habilidades em comum, edição de vídeo e programação. E aí eu aprendi, fiz o teste, eu acho que foi a única que fiz o teste, passei, no dia seguinte eu fui contratada, e aí eu comecei a entender que tinha muito espaço. A empresa era extremamente pequena, a gente tinha pouquíssimos alunos, tinha 5 pessoas na empresa, tinha, sei lá, nem 1000 alunos tinham na Rocket City. E eu comecei a ocupar espaços que ninguém queria ocupar. Então, tem que responder e-mail? Manda pra cá que eu respondo. E aí eu dava o meu máximo naquilo dali e não deixava pra ninguém aquele trabalho.
Pô, então já que você está fazendo muito bem, assume isso agora. E agora a gente precisa estruturar uma área de experiência do cliente. Pensa, se eu sabia, não sabia nada. Falei, beleza, eu vou estudar. Fui fazer um MBA, inclusive na SPM. Fui fazer um MBA, fui estudar, fui fazer mentoria, fui buscar conhecimento. E desde o dia 1 eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar como programadora, eu tinha projetos que eu não sabia. E naquela época não tinha tanta essa questão de comunidade, não existia. E eu lembro que eu pagava aula particular. Eu pegava o dinheiro que eu recebia do trabalho, pagava aula particular para falar, eu tenho um projeto aqui no trabalho que eu preciso construir tal coisa, você pode me ajudar? E eu sempre investi muito em educação. E isso me trouxe retorno hoje. Eu vejo, isso é uma coisa importante da gente se falar assim, né? De muita gente não entende a importância de investir em educação, acha que é sempre só, a empresa precisa investir em você, a empresa precisa investir. Não, você precisa investir na sua própria carreira. E eu cheguei até aqui porque eu investi na minha própria carreira. Então eu fiz o MBA, fui fazer a experiência do cliente, depois, precisamos de um time comercial. Sabia comercial? Claro que não. Fui lá, aprendi a vender, aprendi técnicas de vendas, montei o time, contratei liderança e fui para a próxima. Aí fui para a área de produto e tecnologia, liderei o time de produto e tecnologia. E assim por diante, eu fui indo, mas comigo primeiro, não tinha tempo ruim, nem sempre eu era a pessoa que sabia mais, mas eu era a pessoa que me dedicava mais e buscava mais e não deixava nada para entregar. Então, a confiança foi muito importante no meu processo de crescimento. Eu era uma pessoa que, se eu assumisse aquilo dali, eu ia entregar ou eu ia entregar, não tinha um caminho do não. E aí eu realmente entregava e as pessoas foram confiando em mim e sempre a primeira pessoa que vinha na cabeça era quem? Eu. Então, precisando fazer uma coisa nova? Ela, porque eu tenho certeza que ela vai entregar, se ela não souber, ela vai correr atrás. E aí eu fui, até que, obviamente, que eu cheguei aqui como CEO da empresa, porque eu era uma pessoa que daqui a pouco estava entendendo todas as áreas, todos os processos, todos os alunos, comunidade, produto, sabia de tecnologia, então era aquilo ali, eu vivia por aquilo dali, mas é o que eu falei, eu montei um plano e foi intencional toda a minha jornada. Nada daqui foi, mas dei sorte porque... Não, eu dei sorte, como eu falei, eu dei sorte de estar no momento certo, no timing certo, de ter topado a vaga naquele momento. Mas o resto foi intencional. Eu realmente, no dia 1, eu conversei com meu marido e falei, cara, eu tô vendo um caminho aqui que eu posso crescer muito. E eu posso ocupar um lugar e mudar a história da nossa família, assim, sabe? Então, realmente... E aí eu montei esse plano e segui no plano. E fui resistente, resiliente. Muitas vezes saía, chorava, achava que não ia dar, falava que eu ia desistir, não queria mais fazer aquilo dali, não era para mim, não dá. Não, no dia seguinte eu acordava e falava, vamos embora. Então, existem dias difíceis, até hoje existem dias extremamente difíceis, ainda mais nós mulheres que temos tantos hormônios e tantas mudanças assim, isso é muito difícil, né? Eu sou uma pessoa que em alguns momentos eu sou muito emotiva por conta dos hormônios, então as mulheres passam muito por isso, e nem todo mundo entende, então muitas vezes a gente tem que esconder as nossas emoções, não se vulnerabilizar tanto e tem que encontrar esse equilíbrio ali para conseguir ter sucesso nessa jornada. Isabela, se me permite só fazer um pequeno comentário sobre o que você falou, de se eu deu sorte. Eu acho que, sim, um pouquinho de sorte deve ter, mas contando tudo o que você fez a partir do momento que você entrou, como você foi buscar conhecimento, se assumiu, não sei, mas eu vou, não sei, eu vou... Essa sua atitude foi a primeira, inclusive, antes de entrar na empresa, porque quando você viu a vaga, você podia ter desistido, não sei fazer vídeo. Não, eu vou fazer, eu vou me candidatar, eu vou lá, eu vou aprender, né? Vou pesquisar. E a entrada também não foi muito sorte. O estar na hora certa, no lugar certo, eu acho que acontece com a gente o tempo todo. Talvez a gente é que não consiga olhar para a oportunidade e querer agarrá-la, não tem talvez essa gana, essa vontade, né? Talvez a gente se limite bastante. Então fica uma boa dica para quem está nos ouvindo aí, nos assistindo, olha só isso, né? Não para de aprender e não desiste. Assim, a gente pode não saber de uma coisa, mas talvez todos nós sabemos aprender. Se a gente sabe aprender, vai aprender aquilo que você não sabe ainda. Entendeu? Assim, vai buscar conhecimento, você tem capacidade de aprender. Entendeu? Vai buscar conhecimento. Se você quer, você vai atrás. O exemplo é esse aqui, né? A Isabela está aqui com a gente. É um exemplo vivo contando aqui a mudança de vida. Tem percalços? Tem. Vai ter. Vai ter percalços num caminho dito de sucesso, como vai ter percalços no caminho de não sucesso. Percalços faz parte da vida, né? A gente não vive num paraíso. Percalços faz parte da vida.
como a gente E existe lida um com detalhe ele, importante. né? Exatamente. E existe um detalhe importante que é, eu era uma pessoa muito tímida, muito assim, num nível... Até hoje eu sou um pouco, eu não sou uma pessoa super extrovertida, eu sou um pouco mais introvertida, mas obviamente que hoje eu vou me moldando para participar e estar nos ambientes, entendeu? Então, já palestrei para 7.000 pessoas, participo de podcasts e lidero uma empresa que já teve muito mais de 100 funcionários. Então, assim, eu aprendi isso na minha vida, mas eu me lembro que na entrevista da Rocket City eu falei, como que eu vou abrir a câmera? Porque eu não tinha coragem de falar. E aí eu me lembro uma vez que o Robson, que era o ACO da Rocket City, falou assim pra mim, preciso que você entre numa live agora. Era uma live de aniversário, a primeira live de aniversário da Rocket. Eu tinha acabado de entrar, eu tinha entrado em março e a live era em maio. Acho que era aniversário. E ele falou assim, eu preciso que você entre nessa live, que você seja host da live. Eu falei, sem chance. Eu acho que tinha umas 3.000 pessoas ao vivo. Eu falei, cara, sem chance eu entrar. Aí ele falou assim, eu sei que você tá com medo, mas coloca a camiseta da Rocket City e entra, vai com medo mesmo que você vai arrebentar. E se tiver algum problema, deixa que eu puxo pra mim. E eu fui. Eu tremia tanto. E depois ele falou, nossa, você foi muito bem, falou muito bem. Obviamente que, olhando a live hoje, com certeza eu devo ter ido muito mal. Mas para aquele momento eu já tinha evoluído muito perto do que eu era. Mas é isso, eu tive que muitas das vezes estar em lugares e ocupar lugares que eu não estava nem um pouco preparada, nem um pouco confortável. E que eu falava, não, vambora que vai dar tudo certo. Então, eu me desafio até hoje, né? Até hoje, eu constantemente me desafio a estar em lugares que não são nem um pouco confortáveis para mim. Se expor, né? Isso é que faz, de fato, a gente evoluir, né? A Isabela está dando o exemplo da liderança feminina. Fale, né? Reconheça seus limites, reconheça suas dificuldades, né? O homem, ele demora um pouco para reconhecer, para aceitar, ele é mais durão, né? E ele vai falar, não, para mim foi assim, eu consegui, eu me superei. Isabela, super obrigado pela sinceridade e transparência que você está tendo aqui conosco e com a nossa audiência. Eu acho que né, faz parte desse aprendizado que a gente quer disseminar, essa sinceridade, faz parte esse seu depoimento tão real e tão verdadeiro. Então eu já deixo aqui um agradecimento da minha parte, que realmente é bonito e a gente vê que tem sinceridade, né? Você não está aqui dentro de um personagem, né? Sim, com certeza. Acho que tem essa questão do lifelong learning, né? Que tem que ter, né? Tem que ter, a gente tem que seguir, aprender a todo momento, reconhecer que a gente não sabe, faz parte, ter medo, vai assim mesmo, né? Acho que vai por aí a questão. É isso. E até hoje, né, o conhecimento, ele nunca tem fim, né? Então, normalmente, o que eu vejo na carreira das pessoas é, eu quero ocupar um cargo de liderança. Aí você vai lá e conquista a liderança. E aí você para de se desenvolver, para de estudar e começa a ficar para trás. E aí você vai desocupar esse cargo rapidamente. Então hoje, ainda que eu tenha chegado talvez no maior espaço que eu poderia ocupar dentro da Rocket City, eu continuo me desenvolvendo muito, estudando todos os dias. Eu sou incansável por busca de conhecimento. E aí você pergunta, mas então você sempre foi estudiosa na tua vida? Claro que não, óbvio que não. Só depois realmente que eu me encontrei na minha carreira, me encontrei no mercado de trabalho, que eu realmente comecei a ter muita sede de conhecimento e que eu entendi que é uma via de duas mãos. Se eu busco conhecimento, ele me traz resultado na minha carreira. Então é aquilo que eu falo, né? A importância de você investir em educação. Porque ela sempre traz retorno. Não existe investimento em educação que não te dê ROI. Retorno de investimento. Não existe. Todo investimento que você fizer em educação, esse retorno vai voltar muito maior para você. Seja agora, seja lá na frente. Então também não adianta ser imediatista, né? Olha o tempo que eu levei para chegar até aqui. Vamos fazer o quê? 7, 8 anos que eu tô aqui na Rocket City. E eu fui muito persistente. Eu não pensei... Tem muita gente que entra na carreira e fala, não, quero ocupar a liderança. E quer ocupar em 2 meses a liderança. Não vai dar. Existe uma jornada ali que você precisa... As pessoas estão cada vez mais imediatistas, né? E não tem mais paciência para viver a jornada e ocupar aquele lugar. E, Isabela, eu queria, aproveitando, né, toda essa tua bagagem e experiência já na liderança, a gente veio aqui falando sobre essa mudança do masculino e feminino, sair dessa coisa mais hard, mais focada no controle, para uma coisa mais humana, mais empática, uma troca na comunicação, né, não é só falar, é também ouvir. Queria saber o que
o que você acha, ou do seu ponto de vista, esse modelo feminino, ele performa melhor, ou ainda existe esse conflito entre resultado para a empresa e liderança humanizada? Eu acho que a performance é muito boa, então lideranças humanizadas de fato entregam 5 vezes mais resultado, né? Obviamente que tendo um equilíbrio. Então depende muito do perfil de pessoa que você está liderando. Então a gente tem que saber navegar muito isso, né? Eu sempre fui uma pessoa extremamente humana na liderança, mas por ter liderado dezenas de pessoas na minha vida, na minha carreira de liderança, eu aprendi que em alguns tipos de perfis a gente precisa navegar de outras formas, ser um pouco mais duro, porque tem gente que confunde o ser humano com aceitar tudo, e não é isso. Então, para pessoas que entendem esse trabalho, eu acho que funciona super bem. E para pessoas que não entendem esse limite de realmente, eu estou sendo humano com você e eu consigo te desenvolver, mas você precisa gerar resultado para a empresa, aí eu acho que tem que ter a questão do equilíbrio. Mas dá sim para ser humano, eu sou muito humana e eu cobro muito resultado. Então, não precisa ser aquela pessoa dura e tóxica a todo momento para que as pessoas entreguem resultado, fazer microgerenciamento, ficar em cima, porque é isso, liderança humanizada é construção de confiança. Quando você consegue construir uma confiança com a pessoa que está do seu lado, que no caso é o seu liderado, e você consegue fazer acordos e combinados com essa pessoa de entregas, e isso fica muito claro para ambos os lados, você realmente consegue ser um líder muito mais humanizado e conseguir fazer essa pessoa crescer muito mais. E aí, obviamente, que às vezes a gente precisa tomar medidas mais drásticas, no sentido de, fizemos tudo isso aqui e a pessoa não está entendendo o limite, você vai para um caminho de você é um pouco mais duro, mas também se isso não der certo, não é isso, o lugar dessa pessoa não é aqui. E aí, obviamente, que a gente não pode confundir o liderança humanizada com uma liderança que fica empurrando com a barriga e deixando tudo acontecer e nada, sabe, não acontece nada, não existe problema ali. Então, tem como ser uma líder humana e firme para que a entrega de resultado aconteça. E é esse tipo de liderança que eu acredito e que eu vivo. Então, eu sou uma pessoa que sou muito humana na minha forma de liderar, mas eu cobro muito resultado. Então, se você não entregar resultado, infelizmente, obviamente que eu vou te ajudar a evoluir, vou te ajudar a você se desenvolver, porque eu acho que o nosso papel como líder é esse, e eu acho que o maior erro que as pessoas cometem é sempre achar que o erro é do outro. Eu sempre falo, quando existe um problema com o teu time de não entrega, ou com uma pessoa que foi desligada, na maioria dos casos o problema é da liderança que não conseguiu desenvolver essa pessoa e que não conseguiu fazer ela entender o que ela precisava entregar. Então, na maioria das vezes, o problema é da liderança que é responsável pelo desenvolvimento daquela pessoa. Obviamente que tem casos que fogem completamente dessa estatística e realmente não é nenhum problema de liderança. O líder fez tudo, tentou ao máximo, mas a pessoa não veio junto. Então, sim, eu acredito muito que liderança humanizada é uma liderança que entrega resultado. É só a gente não confundir humanização da liderança com um líder permissivo. Não é permissividade, é humanizado, é humanização. É isso, é essa palavra que eu estava tentando lembrar, é permissividade. Complacente, né? Exatamente. Ser permissivo. Legal, obrigado. Tem muito líder que não sabe se quer ser um líder humano, digamos assim, né? Não sabe como fazer isso, ele acaba sendo complacente, acaba sendo permissivo demais. E aí, no final, o problema é com ele mesmo, e aí quem sofre é ele, e quem é espirrado no final primeiro é ele, né? E a empresa, né? Que não está atingindo os objetivos. No final, e todo mundo, né? Porque quando o liderado também vê um líder que é fraco, no final das contas ele vai ser fraco, ele não respeita, não consegue também, aí não existe liderança com nada, né? Bom, a gente está chegando no nosso final, mas eu não podia deixar de falar de um tema que toca várias coisas que a gente colocou aqui, toca tecnologia. Bom, você falou da sua jornada de buscar conhecimento, como que você foi atrás, fazendo coisas, isso é interessante, é uma boa referência. Agora, IA. IA quando surgiu na nossa vida, vamos definir bem. IA já existe há muito tempo. Vamos falar de IA generativa, que chegou na frente de todo mundo, assim que nós, meros mortais, começamos a ter acesso de uma outra maneira, né? As IAs generativas. Bom, definindo isso,
como que você enxerga que isso pode impactar tanto positivamente como negativamente? E aí os cuidados necessários? A primeira parte da pergunta, eu vou fazer ela em duas partes, que eu queria entender um pouco também como que vocês estão olhando isso como empresa. Mas na busca das pessoas por conhecimento. Muitas vezes eu tenho alguns mentorados que eu venho atendendo, que estão trabalhando com tecnologia, estão olhando para a IA e estão colocando tudo para a IA. Não, eu não sei fazer nada, em vez de aprender, a IA faz por mim, eu não aprendi, né? A IA fez. Como que fica isso nesse sentido de ir buscar conhecimento, de conhecimento novo, como que a gente pode acabar terceirizando muito isso para uma IA, como que isso atrapalha, e vocês como Rocket City, como que estão olhando a IA para aprendizado, e aí falando de aprendizado mesmo como um todo, para todos os tipos de pessoas, porque eu acho que isso é importante também, como que a IA ajuda no aprendizado e não substitui o aprendizado, muitas vezes ela faz a tarefa e a pessoa não aprende. Enfim, como que você tem enxergado isso, como que isso tem entrado no dia a dia, e vocês como empresa, com educação, como que estão olhando para isso? Perfeito. Eu acho que a gente está vivendo novamente, né, o início de uma revolução em que a gente está podendo viver desde o dia 1, que é essa revolução, obviamente que não desde o início da história da IA, mas o início dessa grande revolução que aconteceu há pouquíssimos anos atrás, né, da IA generativa. E a gente está podendo viver todo mundo no marco zero e começar todo mundo junto. Então ninguém tem conhecimento disso aqui, a não ser os cientistas que tinham conhecimento, mas nenhuma pessoa comum tinha conhecimento disso aqui, e todas as pessoas estavam partindo do marco zero e estudando juntas. Então eu acho que a gente tem um lugar onde ocupar se você falasse de tecnologia, você tinha pessoas que tinham 10 anos de carreira, um sênior que tinha 10 anos de carreira. E aí, para eu ocupar aquele lugar que ele estava ocupando, talvez eu tivesse que traçar toda essa trajetória. A revolução da inteligência artificial, estamos vivendo ela todos juntos. Então, eu acho que a ideia de equiparação de conhecimento está um pouco mais favorável nesse momento do que na programação, na tecnologia. Então, eu acho que é muito positivo. Eu acho que ela, pelo menos como eu disse, né, eu tinha que investir muito em educação quando eu comecei, em aula particular, buscar um professor particular. Então, o acesso à educação era muito difícil. E o acesso à educação hoje está cada vez mais fácil. Então, a gente teve toda a questão de conhecimentos no YouTube, que todo mundo tinha acesso a conhecimento gratuito, e agora você está um prompt de qualquer conhecimento que você quiser com a inteligência artificial. Então, o acesso ao conhecimento, ele está muito melhor e a gente não precisa gastar tanto tempo mais precisando buscar conhecimento, porque está tudo mastigado na palma da nossa mão. E aí, obviamente, que existe uma linha tênue entre isso, né? Entre então eu vou usar isso aqui só como uma ferramenta que me dá todas as respostas e eu vou continuar, desculpa a palavra, mais burro, ou eu vou usar isso aqui para realmente aprender da melhor forma possível e me tornar o melhor profissional que utiliza aquilo dali e que tenha muito espaço no mercado. Porque hoje o que a gente vê? Eu tenho visto muito isso, né? As pessoas ainda não querem, isso não é mentira, gente, a gente tem milhões de alunos dentro da nossa plataforma. As pessoas ainda não querem buscar conhecimento em inteligência artificial. As pessoas ainda são resistentes nesse movimento de IA. E a gente tem um mercado que está precisando muito de profissionais que dominem inteligência artificial e a gente tem pouquíssimas pessoas que realmente fazem a diferença nesse mercado. Então, obviamente que para a carreira de tecnologia a gente ganha muito, que acho que todo mundo deve concordar com isso, que a gente agora, todo mundo que tem a base de tecnologia é um profissional muito melhor, independente de qual área. Então, se você é uma pessoa com background de tecnologia, você vai performar muito melhor em qualquer área de conhecimento. Pode ser marketing, pode ser financeiro, pode ser negócios, pode ser a própria tecnologia. Mas se você tiver o background e souber usar a tecnologia da melhor forma, você consegue performar muito, pilotar muito bem melhor essa IA e direcionar muito bem para onde você quer. Se você não tiver, você vai conseguir fazer? Sim, não estou falando que não vai conseguir fazer. Você vai conseguir construir coisas legais? Vai, mas você vai ficar só no construir coisas legais. Você não vai conseguir chegar no construir coisas extraordinárias que funcionam, que cresçam, que evoluam. Então, eu acho que o ter background de tecnologia hoje é a nossa nova alfabetização. Todas as pessoas vão precisar desse letramento em tecnologia, em fundamentos, pelo menos, né, de programação, para conseguir navegar muito melhor nesse mundo e
dar as orientações para a inteligência artificial. Obviamente que ela já evoluiu muito, sim, é assustador, né? Cada dia ela evolui mais e mais e mais e mais. Mas quem domina isso aqui, eu uso muito. Eu construo muitas coisas. E cada vez eu construo coisas melhores e mais rápidas, que se eu olho que uma pessoa que não tem conhecimento igual a mim, ela não vai conseguir chegar no mesmo lugar que eu estou aqui hoje, na mesma construção que eu estou fazendo. Então, a diferença, ainda que as pessoas se você pega as pessoas ali do mercado digital, que não é de tecnologia, elas falam, não precisa mais saber tecnologia, acabou programação, acabou não sei o quê, agora eu consigo construir, tá, em quanto tempo que você constrói um negócio? E vamos comparar, vamos botar um profissional de tecnologia, um profissional de não tech, que não sabe nada de tecnologia, construindo a mesma solução, esse aqui vai muito mais rápido e vai ter algo muito mais performático. Aí, obviamente, que a cabeça, né? Aí tem que ter a cabeça de negócio, a cabeça a cabeça um pouco mais aberta. Não adianta ser aquela pessoa só de tech. Sou uma pessoa só de tech que vive só esse mundo, não. Tem que ser um profissional mais generalista. Mas se ela tem a base de tecnologia, ela vai muito mais rápido. E muito melhor. Eu vou aqui trazer experiência própria, né, trabalhando no setor de saúde por já quase 10 anos e recentemente, obviamente, né, aqui falando de IA, encontrando médicos que resolveram fazer esse caminho que você está falando, Isabela. Eu vou estudar a tecnologia. Por quê? Porque vai ser importante para a minha profissão. E esses são os médicos com os quais a indústria farmacêutica, onde eu tive a oportunidade de trabalhar, consegue dialogar muito melhor e fazer com que projetos de inovação avancem, porque ele já comprou a ideia, ele já tem dentro dele esse conceito de que eu sou da área de biologia, né, biológica, mas eu preciso de algo tech. Ele já fez algum curso, ele já buscou algum conhecimento. E aí você tem um fit muito bom, um encaixe muito bom com esses profissionais. Então, concordo plenamente com o que você está falando. Isabela, eu sei que o Márcio já cantou aqui que a gente está com o tempo terminando, mas eu queria muito fazer uma última pergunta bônus. Pode ser? Boa, pode ser, vamos. Pensando nesse futuro, né? Aí eu deixo para você dar conselhos à vontade também, para o que você acha, pensando de novo em liderança feminina, o que você entende que para que isso cresça dentro das empresas, mas eu queria te fazer uma pergunta dentro dessas sugestões, eu queria trazer uma provocação e saber seu ponto de vista. Você acredita nas políticas e que essas políticas dentro das empresas sejam públicas e publicadas e divulgadas, aonde você fala, eu quero 50% do meu C-level mulher, eu quero que o salário seja igual, enfim, acho que você entendeu por onde vai, né? Quando eu falo de políticas publicadas e divulgadas dentro da empresa, para que todos os funcionários, as funcionárias, tenham conhecimento de como essa empresa está atuando. Você concorda com isso ou não? Eu acho que depende muito, porque o que eu vejo por aí é muita gente fazendo política, mas quando você entra dentro da empresa, o ambiente é extremamente tóxico e não cabe para ninguém. Então a política é só para ficar bem e para ser a empresa que, sabe, é diversa. Então eu acho que nesse caso não, eu não acredito. Eu acredito num mundo, eu gostaria muito obviamente que isso vai ser difícil, mas eu gostaria muito de um mundo que seja por meritocracia, de fato. Se você faz e você sabe e você dá o teu melhor, você deveria ser reconhecido por aquilo dali, independente se você é mulher, se você é homem ou se você é qualquer outra coisa. Então, eu acho que as pessoas elas devem ser medidas pelo que elas entregam. E aí, obviamente, que cada um com suas particularidades e desafios, cada um vai entregar de uma forma. Então, não dá para todo mundo entregar igualmente, porque são pessoas diferentes, são seres humanos. Mas eu acho que a gente deveria ser medido por aquilo que a gente entrega. E não ser diminuído e ter que entregar mais porque, por exemplo, eu sou uma mulher. Eu não deveria acontecer isso comigo. Eu deveria realmente, se eu entrego tanto quanto você, a gente vai disputar pelo mesmo cargo, exatamente pelo mesmo salário, e quem for melhor vai ocupar aquele espaço. Então, eu acho que sim, as políticas, num primeiro momento, elas são importantes porque é aquilo que eu te falei de referência. Se você não tem isso, você não tem uma referência, você não consegue ocupar lugares.
Mas eu acho que a partir do momento de um número que você conquista, eu acho que todas as empresas deveriam olhar isso de forma muito orgânica. É aquilo, na Rocket City, nós temos mais do que 50% da empresa de mulheres. Aí você pergunta, quantas vezes a gente abriu uma vaga só para mulheres? Nenhuma. Quantas políticas a gente fez para contratar mulher? Nenhuma. Mas por que a gente fez isso? Porque a gente olha para a meritocracia. Porque a gente realmente faz entrevista com as pessoas e o melhor candidato é aquele que vai passar. E aí, no nosso caminho, o que aconteceu? Mais mulheres conquistaram aquele lugar e hoje elas estão aqui dentro. E aí você pergunta, elas ganham a mesma coisa que os homens? Sim, a gente faz pesquisa de mercado de salário e a gente paga exatamente a mesma coisa para as pessoas. Então, é o que eu falo. Depende muito da política, depende muito do ambiente, mas eu gostaria muito que não precisasse e que realmente as empresas olhassem para todo mundo de forma igualitária. Que todo mundo pudesse ocupar os espaços que eles merecem e conseguir conquistar aquilo porque essas pessoas merecem. Então, eu acho que... não vou falar que eu sou contra políticas, porque eu acho que em alguns casos são necessários, mas eu não gostaria que fosse necessário acontecer isso, como aqui na Rocket City nunca foi necessário e a gente tem isso aqui hoje de uma forma muito orgânica. Mas por quê? Cultura, respeito, ambiente, precisa ter tudo isso por trás para que você consiga construir um ambiente favorável para todo mundo. Não adianta ter só lá no LinkedIn ou só no papel uma regra se ninguém segue, se ninguém respeita, se ninguém consegue criar um ambiente para isso. Perfeito. Bom, agora acho que sim. Vai lá, Marcos. Eu só fazer um rápido comentário em cima dessa resposta dela. Mas, Isabela, estou contigo. Eu acho perfeito sua resposta. Estou contigo. Estou junto com você nisso. Até porque muitas vezes a gente faz, e eu acho que a política é necessária para algumas coisas, como você falou, referências para se criar e tal, mas ela não deve ser... A gente não deve ser só pautado nela, porque muitas vezes a gente começa a distorcer a própria política, e eu sei de grandes empresas que no final colocam isso em indicadores, metas para políticas de governança, SG, seja lá do que for começar a chamar, e no final estão preocupados em bater o número para ganhar o bônus. E aí depende do momento, depende da hora, manipula o indicador só porque não quer ganhar o bônus. E aí não é porque de fato entendeu ou porque de fato busca criar equilíbrio, nada disso, fica falso. Então, quando a gente olha muito, cria-se muita política e olha-se muito para regras e políticas, não entendendo o motivo, o porquê, você questiona, às vezes, e hoje meritocracia muitas vezes é questionada em muitas empresas, até por conta disso, né? Só que o modelo também ele é hackeado de outra forma, então, e no final não fica bom nem para um nem para o outro. O ideal seria, de fato, isso que você quer. Acho que a gente tem que buscar isso, né? Independente do que for, a pessoa faz sentido. O que talvez tenha que se fazer é equilibrar réguas comparativas, né? Muitas vezes se faz uma mesma régua de comparação para tudo, e aí também não dá certo. Réguas comparativas precisam ser equalizadas, mas estou contigo. Muito boa a tua resposta, gostei. Perfeito. Bom, agora acho que sim, chegamos ao final desse super episódio. Isabela, muito obrigado por toda a tua sinceridade, você colocar as coisas de uma maneira tão natural, né, tão como elas são, e ser tão você mesmo aqui. Obrigado demais. Eu aprendi demais nesse episódio. Eu estou saindo aqui com outras ideias e outros pontos de vista. Espero que quem nos acompanhou até agora também. Aproveita para comentar, para compartilhar esse conteúdo, para mandar para mais pessoas, para que isso tenha, né, para que esse tipo de conhecimento tenha um alcance bastante maior. Isabela, passo a palavra para você e depois o Márcio faz o fechamento. Márcio, obrigado por mais esse episódio também e a gente se vê. Muito obrigada, gente. Agradeço muito realmente pelo convite, foi um papo super legal e eu espero muito que eu tenha conseguido aquilo que eu falei sobre ser referência, né? Eu espero muito que eu tenha conseguido aqui plantar uma sementinha, um insight, uma semente de esperança em alguém que está assistindo a gente, em alguma mulher, e que ela possa chegar onde ela quiser, porque é o que eu falei, é possível para todo mundo. Às vezes é mais difícil, mas a gente tem que seguir o nosso caminho e persistir
no que a gente quer, com intencionalidade que a gente consegue. É difícil? Vai ser difícil por muito tempo? Vai. Mas se a gente ficar só esperando o momento certo, o momento perfeito, a gente nunca vai conseguir mudar essa estatística. Então, realmente, a gente precisa lutar muito para que a gente consiga ocupar esse lugar. Daqui a pouco seja tudo, como eu falei, orgânico, que todo mundo possa ser reconhecido igualmente e que esses espaços sejam cada vez mais comuns, né? Então, novamente, obrigada pelo convite e espero que todo mundo que está assistindo a gente goste. Legal, eu que agradeço, Isabela, a aula que você deu aqui, a inspiração que você trouxe. Valeu, Thiago. Agradeço todo mundo que nos acompanhou aqui até agora. Na descrição do vídeo aí tem os contatos da Isabela, segue ela lá no LinkedIn, Instagram, da Rocket City, vai conhecer melhor a empresa, vai conhecer lá também os cursos, a formação. Não deixe de aprender, busque sempre conhecimento, o mundo está mudando muito rápido, aquilo que a gente já aprendeu já está desatualizado, quando a gente acabou de aprender já está desatualizado, gente, então é assim, coisa muito rápida, vai buscar boas formações também, tá bom? Mais uma vez, Isabela, obrigado, Thiago, valeu, e para quem nos acompanhou até aqui, até o próximo debate no café. Tchau, tchau. Tchau, tchau.